Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de vídeo seminário de hoje. O nosso tema que iremos abordar será da indiferença às diferenças nas pedagogias diferenciadas. Assunto esse bem atual, pois a pedagogia diferenciada faz parte de muitas instituições e tem o objetivo de oferecer a todos uma cultura básica comum. Vamos abordar no vídeo de hoje os desafios das pedagogias diferenciadas e as ferramentas que vêm sendo utilizadas para dar um suporte neste diferencial da pedagogia. Os nossos subtemas abordados pelos nossos universitários serão das desigualdades reais às hierarquias de excelência escolar, uma autonomia relativa na determinação das diferenças, a escola diante das diferenças, a explicação pela indiferença às diferenças, fracasso escolar e democratização do ensino. As 3 etapas das políticas de democratização. Esses são os nossos temas abordados. Fique ligado no nosso vídeo de hoje. Grupo da Ingrid e me chamo Maria Célia e o meu tema é das desigualdades reais a hierarquias de excelência escolar. O primeiro tópico vou falar sobre o fracasso escolar. Normalmente, define-se o fracasso escolar como a simples consequência da dificuldade e da aprendizagem, como a expressão de uma falta objetiva de conhecimentos e de competências. Essa visão que naturaliza o fracasso impede a compreensão de que ela resulta de forma e de normas de excelências instituídas pela escola. No segundo tópico, vou falar das desigualdades. Essa desigualdade existe tanto na sociedade sem escola como na sociedade altamente escolarizadas. Convém distinguir presentes em todas as sociedades. As desigualdades reais de capital cultural apresentam-se primeiramente como capacidade desigual e compreensão de ação revelada, um poder desigual sobre as coisas e seres e as ideias. No terceiro tópico, vou falar sobre a hierarquia. As hierarquias da excelência são apresentações sociais mais ou menos partilhadas que ordenam os indivíduos conforme o seu domínio de uma ou de outra prática, material ou teórica. Elas existem em qualquer sociedade humana, em qualquer grupo e até mesmo em uma sociedade sem escrita e sem escola. Obrigada. Boa noite, meu nome é Joângela Silva. Eu vou falar sobre uma autonomia relativa na determinação das exigências. Bom, esse tema ele fala sobre a maneira como o professor avalia o aluno, que a maioria dos professores avalia em função dos alunos que teve ou tem. E dependendo dessa interpretação, o professor tem autonomia de decidir se o aluno está dentro dos padrões de excelência exigidos. Consequentemente, as escolas fabricam hierarquias, classificando os alunos por meio de provas padronizadas, ou seja, o aluno que tem a melhor nota pertence ao score mais alto, a pior nota pertence ao score mais baixo. As avaliações escolares podem se dramatizar, variações fracas e passageiras, uma vez que ocorre o momento limite do desenvolvimento intelectual, que aumenta temporariamente. O Benício Vieira, a escola diante das diferenças. Por muito tempo vem se procurando uma solução no fracasso escolar do aluno. A condição social familiar, ela desempenha um papel muito importante. Já está mais do que comprovado que o ambiente familiar e a participação da família são um dos fatores que determinam a vida de um aluno. Há alunos em que o fracasso escolar de sua aprendizagem, ela está ligada exclusivamente às suas aptidões cognitivas ou até mesmo à sua
vivência emocionais familiar. Mas existem alunos também que esse fracasso, ele está ligado exclusivamente a ele, a sua falta de dedicação, a falta de motivação na realização das tarefas. Por exemplo, as crianças que não têm um bom êxito escolar, muitas das vezes é por falta de motivação, por falta da presença da família na escola, por falta do alicerce familiar que elas não têm. Muitos pais não conseguem ajudar seus filhos, talvez porque não entendem, talvez porque a linguagem familiar é pobre, talvez porque a sua cultura familiar é pequena demais. Por outro lado, a gente vê também aquela classe de crianças que elas são bem desenvolvidas, a gente vê que tem um apoio familiar, a gente vê ali que elas são motivadas, que elas têm um bom rendimento no êxito escolar. A ludicidade, ela demonstra um elevado nível de rendimento escolar. Nós, como futuros professores, também temos a oportunidade de fazer a diferença. Cada criança, ela tem seu êxito conforme as suas aptidões. Cabe à escola a oferecer a cada um dos alunos as mesmas condições de ensino-aprendizagem. Olá pessoal, meu nome é Leone Soares e o tema que irei falar é a explicação pela indiferença às diferenças. A explicação ela dá um passo decisivo quando se percebe que as diferenças e as desigualdades extraescolares surgem na área biológica, psicológica, econômica, social e cultural. E ao longo da história nós percebemos que as desigualdades têm sido um dos fatores principais para as diferenças que surgem nas escolas. Outra coisa também que percebemos também é quando os alunos sofrem por algum problema, alguma dificuldade de aprendizagem, seja ela na coordenação motora, seja problema cognitivo. Quando isso acontece, é necessário que o aluno passe por um processo de exame ou por um tratamento psiquiátrico, psicológico, para que assim o aluno possa ter um aprendizado melhor nessas circunstâncias. Todavia, se não for esse tipo de problema, o aluno tiver alguma dificuldade, não está tendo um bom desempenho, aí sim o docente, o pedagogo, ele precisa ter estratégia para que assim ele possa trazer um bom ensinamento para o seu discente, né? Porque a escola ela pode ser um fator de fracasso se o aluno não tiver um bom desempenho na escola. E o professor ele precisa ter esse exame, ele precisa examinar, ele precisa estudar o seu aluno, identificar qual seja a sua dificuldade, para que assim ele possa ter estratégias para a melhoria de um bom ensino e assim o aluno possa ter grandes aprendizados. Olá, eu sou Diane e vou explicar sobre fracasso escolar e democratização de ensino. Vou explicar agora um pouco sobre o fracasso escolar. No início do século, ocorre uma preocupação sobre o fracasso escolar, de como eles poderiam conviver com aquele tipo de educação moderna. Mas para Whitney Simon desenvolve os primeiros testes de inteligência para aquelas crianças e adultos, para poder identificar qual delas tem problemas de integração e desenvolvimento intelectual, para poder ocorrer o processo de adaptação escolar. E eu vou explicar agora um pouco sobre democratização do ensino. Democratização do ensino é a evolução da educação por meio da tecnologia. O modelo tradicional da educação é notada elitizada por dois fatores centrais: cargas horárias elevadas e limitações geográficas. 3 etapas nas políticas de democratização, que garantia da liberdade individual, da razão e da democracia. A instrução não era no século XIX um recurso posto a serviço de uma carreira, como se tornou para quase todos hoje em dia, já que a exigência de igualdade não para de evoluir com as transformações das sociedades.
Houve um tempo que o grande desafio era escolarizar todas as crianças. Atualmente, esse objetivo é de grosso modo atingido nos países mais desenvolvidos. Desde os anos 60, a democratização do ensino assumiu formas diversas. Distinguirei esquematicamente em 3 etapas. Primeira etapa, quando se tomam consciências da desigualdade na escola, bem como obstáculos geográficos e financeiros, observado pela sociedade. Para facilitar o acesso aos estudos, foi-se oferecidos auxílios financeiros. Segunda etapa, nos países ricos, a preocupação com a democratização deu lugar desde os anos 60 a uma reforma do ensino médio. Investiu-se muita energia na distribuição dos ciclos de observação e de orientação. Terceira etapa, diz respeito aos estabelecimentos e às salas de aula. E é durante os anos 60 também que os sistemas escolares dão-se conta de que, se não se voltarem às desigualdades no próprio processo de ensino e do que acontece em sala de aula, as medidas de democratização não atingirão objetivos.